né, Guariz, uma mulher morre a cada 10 minutos. É muita coisa. A Impressionante. gente está falando aí de 140 mulheres mortas por dia, mulheres e meninas também que entram nessa estatística citada pela Thalita. Sobre isso, a gente conversa agora com a Thaís Cremasco, ela que é advogada e também é cofundadora do movimento Mulheres pela Justiça, e fala com a gente sobre essa data tão importante e também sobre esses números. Doutora, bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde. Obrigada pelo convite, boa tarde. Dia Internacional, então, de combater a violência contra a mulher, assunto muito importante para todas nós, para toda a sociedade, não apenas para nós mulheres. Bom, doutor, e a gente está falando de mulheres que sofrem, né, que sofrem essas agressões, essa violência dentro do contexto aí familiar, né, o conjugal. Por que isso acontece tanto vindo aí de pessoas que fazem parte desse círculo que deveria, na verdade, proteger a mulher, né, doutora? Sim, segundo a ONU, uma em cada 3 mulheres já foram vítimas de violência física ou sexual dentro de suas próprias casas. Então, infelizmente, a própria casa, a residência da mulher, tanto na violência contra crianças e adolescentes, e a mulher adulta, no caso do seu companheiro, ainda é o lugar mais perigoso para uma mulher estar, infelizmente, é a sua própria casa. Doutora Thaís, boa tarde. Também chama muita atenção nessa pesquisa aí que a Thalita acabou de falar aqui, essa questão da dependência financeira, né? Muitas vezes acaba sendo uma espécie de tortura psicológica, até não sei se eu acabo exagerando falando em cárcere privado, porque a mulher não consegue sair por causa dessa dependência e não, como que ela poderia ser ajudada, né? É muito importante nós chamarmos a atenção, por isso que nós falamos tanto da importância de relembrar datas que falam para a sociedade a importância de refletir sobre o que é a violência contra a mulher. Políticas públicas são muito importantes para fortalecer os mecanismos de combate à violência que nós já temos, e são muitos, mas também criar novos mecanismos e melhorar os que já existem, como, por exemplo, abrigos para acolhimento dessas mulheres. Né? Nós sabemos que muitas mulheres, justamente por essa questão de dependência, acabam se mantendo em relacionamentos abusivos e violentos porque não tem para onde ir. Então, por exemplo, fortalecer as casas que recebem essas mulheres, os abrigos que acolhem mulheres vítimas de violência, é uma forma de ajudar as mulheres a não serem obrigadas a se submeter a esse tipo de situação de violência e abuso. Doutora, a gente sabe que tivemos muitos avanços, né, nos últimos anos na questão da legislação, né, para proteger a mulher. Lei Maria da Penha é um exemplo que já foi inclusive atualizada, né, algumas vezes. Mas por que isso não tem sido suficiente para conseguir combater esses casos? Só punir, né, um feminicídio ou uma agressão é suficiente para a gente conseguir reduzir esses números? Porque o que a gente percebe com os números dessa pesquisa é justamente o contrário, né, doutora? É muito interessante quando a gente pensa que, mesmo com tantos avanços na legislação e também em tudo que envolve a questão da violência, no combate, né, da violência contra a mulher, os números só aumentam. E é muito frustrante tentar entender esse fenômeno, por que isso acontece. E, na verdade, nós sabemos que no Brasil, não, apenas a legislação, apenas a punição não é suficiente para mudar esse cenário, porque tem uma questão social e cultural que envolve também a questão da violência contra a mulher. Por isso, tão importante o avanço, né, da recente criminalização da questão da violência contra as mulheres, muitas vezes que também é verbal, que também é psicológica. Então, toda a legislação que vem para proteger, né, e para mostrar, por exemplo, a misoginia, esse ódio contra as mulheres como crime, também é um avanço que vai ajudar que a sociedade mude a forma de ver as mulheres. Né? Não é só uma questão de legislação, não é só uma questão de punição. Se fosse assim, a gente já teria resolvido o problema. Então, claro que leis fortes são importantes, claro que o agressor ser punido é importante, mas infelizmente a questão vai muito além simplesmente de só penas e só prisão. Nós precisamos ter uma mudança cultural, uma mudança na educação, para que isso de fato seja uma mudança na vida dessas mulheres, para que a mulher de fato possa viver de forma livre e sem medo numa sociedade que mata uma mulher, como você disse, a cada 10 minutos, mas em relação ao feminicídio, uma mulher a cada 7 horas. Né? Então a gente ainda tem um número muito grande de feminicídios no nosso país.
Doutora Thais, até para ficar claro, né, para as pessoas que ainda não entendem, né, o que caracteriza um feminicídio, né? Qual a diferença dele para outros tipos de homicídios, por exemplo? O feminicídio é a morte da mulher pelo fato dela ser mulher. Então, o fator gênero, ele é importante para verificar o motivo que aquela mulher morreu. Vamos supor que você está dirigindo, não vê e atropela uma pessoa sem querer. Isso não é um feminicídio. Pode ter sido uma mulher que morreu, mas isso é um homicídio, porque o fato dela ser mulher não foi a questão importante para que ela morresse. Agora, quando uma pessoa mata a sua ex-companheira ou mata uma mulher pelo fato dela ser mulher e o gênero foi preponderante para o cometimento desse crime, então nós estaremos diante de um feminicídio. É uma lei que existe no Brasil, não é, ela veio depois, né, da questão do feminicídio, então foi uma especificação do crime do homicídio. Então é aquela questão da mulher que morre pelo fato, pela condição de ser mulher. Doutora, o feminicídio já é ali o último ato, né, de um agressor, mas quando a gente fala de violência contra a mulher, isso engloba muito mais coisa além do feminicídio em si, que infelizmente muitas vezes poderia ser evitado, não é mesmo com tantas políticas públicas a favor disso. Então, falando dessa violência contra a mulher que é mais ampla, né? Quando e como ela começa normalmente, como as mulheres que nos ouvem podem estar atentas também ao comportamento ali de um familiar ou de um companheiro em relação a isso. Sim, é importante ressaltar que a Lei Maria da Penha, que inclusive é uma lei referência mundial, né, no combate à violência contra a mulher, coloca 5 tipos de violência que devem ser combatidas contra nós mulheres. É a violência física, violência psicológica, violência moral, violência financeira e sexual. Então, nós sabemos que não é simplesmente a violência física que vai caracterizar violência contra a mulher. Muitas vezes, apenas com palavras, com gestos, aquela mulher também pode ser vítima de violência. Então, o combate em relação à Lei Maria da Penha vai dentro dessas 5 categorias de violência contra a mulher. Mas a gente sabe também que existe violência obstétrica, né, que muitas mulheres sofrem, que também, assim como a repórter que me antecedeu comentou, atinge muito mais as mulheres pretas e pardas. Tem a questão da violência institucional, que são aquelas violências que já estão organizadas no ambiente de trabalho, ou no ambiente político, ou no ambiente estatal. Então, aquelas violências que já estão estruturadas na sociedade. Então, a gente sabe que a violência contra a mulher vai muito além do que uma violência física ou sexual, uma violência que é tangível no corpo da mulher. Muitas vezes a violência psicológica é tão devastadora quanto a violência física. Doutora Thais, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas é bom sempre lembrar, sempre trazer essa informação. Como que as vítimas de violência podem buscar apoio? Porque qual a importância das redes de suporte para elas, né? Porque tanta mulher que sofre violência muitas vezes tem medo de denunciar, né? Então, por isso, é sempre bom a gente bater nessa tecla. Sim, foi muito importante lembrar a questão do medo e da vergonha, né? Muitas mulheres têm muita dificuldade de denunciar a violência que sofrem, porque a pessoa tem medo de como vai ser recebida na delegacia, e é importante nós lembrarmos que Campinas tem 2 delegacias da mulher, né? Tem 2 DDM, sendo que uma delas é 24 horas, então a mulher, o primeiro lugar onde ela deve denunciar a violência é na delegacia da mulher. Né? Então, fazendo o boletim de ocorrência, lembrando que a delegacia não pode se negar a fazer o boletim de ocorrência, e essa mulher vai poder pedir a medida protetiva. Depois ela tem 6 meses para poder representar aquele crime, isso vai mudar em breve, mas pelo menos até agora ela tem 6 meses para representar esse boletim de ocorrência. Ela pode entrar também com processo de indenização para que aquele homem pague pelas violências que ele cometeu contra ela. Então é muito importante que as mulheres sigam denunciando a violência contra a mulher, porque é só assim que as coisas vão mudar. Lembrando também que em Campinas tem um programa muito interessante, que é o programa Guarda Amigo da Mulher, onde a Guarda Municipal faz o acompanhamento das mulheres da casa para o trabalho, do trabalho para casa. É só ligar no 153, se habilitar no programa, que também é uma coisa que protege. Nós vimos que os últimos feminicídios, até o que aconteceu esse final de semana em São Paulo,
foi relacionado com o local de trabalho da vítima, né? Então a gente sabe que muitas mulheres precisam dessa proteção extra e Campinas tem esse aparato, além do SEAMO e órgãos que vão ajudar as mulheres a denunciar, que podem fazer inclusive terapias semanais em grupo. Então é uma rede de apoio que é fundamental para a mulher sair dessa dinâmica de violência que não é, como vocês bem falaram, não é simplesmente por questões financeiras, né? Tem as questões psicológicas, tem as questões sociais, culturais, familiares que fazem as mulheres ter muito medo e dificuldade de sair dos relacionamentos que são abusivos e violentos. Informações importantes, então, nesse dia, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e ter informação a respeito é essencial também para a proteção dessas possíveis vítimas. Sempre importante trazer esse debate, essas informações. Agradeço a Thaís Cremasco, ela que é advogada, cofundadora também do Movimento Mulheres pela Justiça, falando conosco sobre o assunto. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Agora, 2h59, a gente faz um intervalo, o repórter CBN já volta com mais informações. Rede CBN, top de 5 segundos.